Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ela é educadora dos pés à cabeça. Foi professora, orientadora pedagógica e diretora no ensino básico da rede pública. Foi assessora da Secretaria de Educação de São Paulo na época de Paulo Freire e secretária de Educação em Diadema. Atualmente é professora universitária e diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Militante política desde jovem, para ela, o melhorar a educação e transformar a sociedade caminham juntos. A entrevistada do Trajetória de hoje é Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP. Professora, é um grande prazer tê-la aqui no nosso Trajetória. O prazer é meu, Ricardo. Pois é, a sua vida é educação, né, do início até o momento, né? O que Isso mesmo. significa a educação? Bom, a educação é essa, eu acho que é um direito social construído e disputado na sociedade brasileira e que realmente permite que as pessoas tenham uma outra concepção de vida, uma concepção e uma visão de vida e de sociedade. Agora, a educação ela também está muito atrelada com a ideia de políticas públicas voltadas aí para a educação. E na sua carreira existe também esse cruzamento, né? Não só o processo da educação como professor em sala de aula, mas Isso. também intervindo aí nas políticas públicas dentro da educação. Uma delas, por exemplo, foi as suas atividades no Plano Nacional de Educação para o MEC. O que significou Não, isso? não foi para o MEC, ao contrário, quer dizer, exatamente porque nós acreditamos que Plano Nacional de Educação é uma construção da sociedade. Quer dizer, ou você vai ter, na verdade, um compromisso social que é assumido pela sociedade brasileira, ou não adianta você ter políticas que são baixadas historicamente de cima para baixo e que efetivamente não comove, não envolve e não, digamos, satisfaz exatamente tanto os professores como as próprias redes de ensino. E- Então, o Plano Nacional de Educação, que eu tive o privilégio de participar historicamente, ele foi feito a partir desta convicção de várias entidades nacionais que envolvem educadores no Brasil, convencidos de que o processo de construção de um plano ele se faz envolvendo as pessoas. E nós fizemos várias reuniões nacionais, por isso que o nome do nosso plano era Plano da Sociedade Brasileira E não o plano do e MEC. não Plano do MEC. Depois que nós realmente entregamos o plano, tivemos o deputado Ivan Valente até cedeu o seu nome e apresentou o plano em nosso nome. No dia seguinte, o governo federal apresentou este plano que vigia de 2001, que vigiu de 2001 a 2010. Nós estamos de novo na mesma situação, tá Ou certo? seja, quer dizer, ele na verdade não foi efetivado. Ele foi aprovado, mas efetivamente as metas praticamente não foram realizadas, uma vez que na época, até o nosso colega, Fernando Henrique Cardoso, aqui da USP, presidente, efetivamente vetou eh, 9 aspectos do plano onde estava a vinculação a recursos financeiros. Com isso, o plano foi um plano que nasceu cheio de boas intenções, mas efetivamente sem recursos financeiros disponíveis. E quando se coloca que é um plano da sociedade, a gente pode entender aí que são os movimentos sociais? Sim, sem dúvida nenhuma. Movimentos sociais, movimentos científicos, sindicatos, né? Nós contamos na época com a contribuição da OAB e da ABI, da CNBB, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, dos fóruns de educação e foi bastante interessante. Reunimos cerca de 5.000 educadores que tiveram como tarefa elaborar nos seus diferentes lugares exatamente as suas propostas. Por isso que nós entendemos, Ricardo, que é esta forma correta de você superar políticas de governos e chegarmos a uma política de Estado.
Então, se queremos uma política de educação que de fato seja compromisso de todos e não de um governo particularmente, que você sabe que nós temos um problema. Cada governo que entra, ele quer ser inesquecível e, portanto, ele sempre inventa coisas para que o povo não o esqueça. Em geral, coisas extravagantes. Então, a gente aposta numa política de Estado que sejam pelo menos 10 questões que realmente todos nós acreditemos como necessária e que gere, de alguma forma, contribua para o desenvolvimento nacional. Como se pode pensar um plano nacional, né, para um país tão diversificado? Isso é contemplado nessa proposta? Bem, na proposta que nós fizemos, eu diria para você que sim, até porque nós acreditamos, não é, que exatamente um país-continente como o Brasil precisa desse movimento que eu chamaria esse processo popular de discussão de políticas para que de fato essas diferenças possam ser contempladas. É verdade que nós, particularmente, somos um estado, o estado de São Paulo, em que você tem talvez o maior número de nordestinos estejam aqui conosco. Então, muitas vezes, essas diferenciações estão no próprio local. E isto pode ser um problema, porque às vezes a gente só pensa na região Nordeste enquanto uma área geográfica, quando a gente tem que pensar também na movimentação dos brasileiros e das brasileiras dentro do seu próprio país, né? Certo. Eu acho Mas, que essa por é uma exemplo, preocupação a fundamental. educação também, ela se divide aí na educação municipal, estadual, Isso, e né, federal, sim. que seriam as principais características envolvendo todos esses governos. Isso. Existe uma integração, quer dizer, quando se fala nesse plano nacional, se está pensando também nesses outros governos, né, o municipal, o Sim, estadual, sim. e há uma aceitação, porque, por exemplo, se percebe que as políticas educacionais, municipais, muitas vezes, elas são totalmente diferentes das políticas estaduais de educação, né? Bom, eu diria para você que a tradição brasileira é do governo federal decidir e todos cumprirem, certo? E por tabela, os estados também definem políticas e os municípios, em geral, são os últimos que são chamados para opinar, né? No entanto, no Brasil tem uma questão que não foi regulamentada até hoje, e eu diria que ela teria que ser melhor trabalhada, porque não é simplesmente uma questão de legislação, né? Que legislação também implica movimentos sociais, de debates, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, o que a Constituição Federal de 88 propôs de cooperação entre as esferas públicas e, portanto, entre os entes federados, é alguma coisa que se discute pouco, não é? Não por acaso você tem um país desigual como nós temos, não é? Por que não é feita a reforma tributária? Não é feita porque, evidentemente, só tem um jeito para você tornar o país menos desigual: tirar de quem tem mais e dar para quem tem Exato. menos. Portanto, o estado de São Paulo, que é o mais rico de todos, não é, teria que, obviamente, abrir mão evidentemente, de certos impostos em benefício de outras regiões e, evidentemente, né, Minas, Rio e São Paulo, que são os mais ricos, né, de uma certa forma seguram a reforma tributária no Brasil por conta disso. Então, não é verdade que o sistema de cooperação ele seja plenamente realizado no país. Por isso mesmo, a gente acha que essas experiências de você chamar essa maneira que a gente chama maneira suja, você chama as representações oficiais, governamentais, mas você chama também universidades, alunos, movimento de pais, movimentos sociais de educação, tudo isto combinado, né, é possível que se geste ali políticas de Estado. Inclusive, nós temos uma pequena entrevista, uma pequena fala a respeito de políticas públicas. A Lisete virou uma estudiosa das questões educacionais. Eu considero ela uma das grandes formuladoras teóricas e práticas, né? Pela sua luta em defesa da educação pública de qualidade, porque ela trabalhou com o Paulo Freire aqui na Prefeitura de São Paulo, ela nos deu assessoria de excelente qualidade, né, na formulação da Constituinte Estadual de São Paulo, ela participou da elaboração de propostas para a Constituinte Federal, né? Ela participou da formulação do Plano Nacional de Educação, os dois congressos que formularam
o Plano Nacional de Educação em Belo Horizonte. Ou seja, a Lisete tem um lado assim, ela é uma organizadora e uma formuladora. Então, a especialização dela com a educação e a relação que ela estabelece com os movimentos sociais, inclusive da terra, tal, mostram a seriedade, né, e a altura, né, da qualidade do trabalho dela. Não é só uma teórica na educação, ela é uma prática, ela tem uma relação com os alunos, ela tem uma relação com os movimentos sociais, ela tem uma relação com a política. Então nós tivemos aí a fala do deputado federal Ivan Valente, ele também é educador, justamente destacando esse papel seu enquanto gestora. Nós Né? começamos juntos como professores lá nos idos dos anos 60, né? De lá que eu conheço o Ivan. Ele era bom professor de matemática. E isso possibilita até pensar nas políticas também de Sim, educação no certamente, país. Né? certamente. E uma das características sua, enquanto pensar aí a questão da educação, enquanto uma política pública, é a crítica que a senhora tem feito atualmente sobre os sistemas de ensino privado que têm sido adotados como modelo para o ensino público. Né? Pode explicar melhor isso? Isto é bastante grave, viu, Ricardo? Nós estamos entrando numa lógica perversa no país, né? E que isto foi iniciado nos governos Fernando Henrique I e II e que, lamentavelmente, o governo Lula I e II não só continuou, como aprofundou. Né? Hoje nós temos praticamente, a gente brinca, né, que quem manda em nós hoje, professores universitários, é um grande pesquisador que não tem nada a ver com isto, chamado Lattes, né? O César Lattes, que nos desculpe, mas hoje ele é amaldiçoado, porque... Só para até o telespectador se situar, né? Está se fazendo uma referência à plataforma Lattes do CNPq, em que ficam ali registrados os nossos currículos, os dados, e nós a produção. somos hoje controlados pelo número de papers que produzimos. Não é? Na educação básica, o processo está se repetindo de uma maneira mais simplista, que é o seguinte: estabelecem-se provas nacionais, isto vem gerando também estabelecimento de provas estaduais, e agora nós já temos provas municipais, no qual realmente se tem uma ilusão, uma falsa ideia de neutralidade científica, de que um grupo de iluminados possa realmente determinar, através do que nós chamamos nos testes de matriz de referências, para a elaboração de testes únicos que são aplicados em todo o país, independente daquelas outras diversidades culturais, étnicas que você mencionou agora há pouco. Né? E o que isso vem gerando? Na medida em que estes testes, né, e no Brasil vem se sofisticando, nós temos um teste internacional de nome PISA, que é feito na OCDE, né, quer dizer, são os países ricos da Europa, que agora tem um grupinho que infelizmente está no Ministério da Educação, que resolveu atrelar, tá certo, o rendimento dos nossos alunos, comparando internacionalmente, achando que isso, inclusive, é positivo para o Brasil. Isso é uma grande bobagem científica e pedagógica, mas efetivamente comparando resultados que crianças e jovens, por exemplo, da Dinamarca, tá certo, tenham com as crianças do interior do estado do Maranhão. Não é? Quer dizer, condições absolutamente diferentes, histórias diferentes. Bem, e nessas condições, o que vem acontecendo? Os municípios, e nós tivemos um processo de municipalização no Brasil acelerado, não é? Nós tivemos a criação de uma política de fundos, não é? Então tem um nome que a gente até brincava, era Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Esse e-valorização era só para os professores ficarem satisfeitos, mas salário mesmo não aconteceu nada diferente. Mas o que é que esse fundo, né, cujo apelido é Fundef, que a gente até brinca, era um número de nome comprido e dinheiro curto, o que ele gerava e o que ele gerou no Brasil? Um processo de aceleração da municipalização do ensino fundamental de forma absolutamente exagerada, né? Atingindo exatamente os estados mais pobres, não é?
como o Maranhão, o Ceará, Alagoas, a Bahia, um percentual de municipalização que os municípios não tinham condições de dar conta. A mesma coisa aconteceu em São Paulo. Não é? E o que acontece? Na medida que o município assume essa responsabilidade e depois se submete a uma prova nacional e não se sai bem, ela, obviamente, só tem dois culpados. Não é? Primeiro, o professor, a professora, que em tese não está preparado para dar aula, e os alunos que não cabem nos testes, né? Quer dizer, você teria que substituir os brasileiros para dar certo e referendar esses testes nacionais e internacionais. Aí o que o município faz? Que é uma questão gravíssima. Você pega o estado de São Paulo, dos 645 municípios, 215 já adotaram modelos comprados, não é? Por empresas comerciais que vendem isso, né? Em geral tem um colégio de classe média alta na capital e vende como uma suposta repetição desse colégio bem-sucedido. Então, o que você tem hoje que é um absurdo, né? Você tem programas uniformizados no Brasil, né? Esses municípios que eu estou citando aqui, é verdade que essas empresas dividem o estado em algumas áreas para disputa econômica, mas eles simplesmente vendem um modelo único e dizendo o seguinte: se o professor seguir este programa sem mudar nada, vai ter um resultado. Vai ter um resultado bom nas provas. Certo? Essa questão, por exemplo, de não pensar na regionalização é algo extremamente importante nesse processo. Mas a gente vai continuar esse tema no próximo bloco. O Trajetória volta em instantes.